Vamos lá, pessoal. Como eu havia falar para vocês, né? Aí a questão de número 56. Ela pede para a gente determinar a inversa da matriz se existir, tá? Para verificar se existe ou não, calcula o determinante da matriz. Eu não fiz isso aqui, tá? Eu não fiz logo o cálculo do determinante da matriz. Eu comecei logo a fazer a matriz inversa. Eu não sei se existe ou se não existe. Eu estou começando a fazer a matriz inversa, até porque eu tenho que provar para vocês o processo de resolução de uma matriz inversa aqui. Mas verifiquem antes, tá? Mas vamos lá. Tenho que multiplicar linha vezes coluna, tá? Aqui vai dar um trabalho maior porque é uma matriz de ordem 3×3. Então, quando você multiplicar, vai ficar do jeito que eu vou colocar aqui no quadro, tá? Então, eu tenho A menos D mais 2G. Depois eu tenho B menos E mais 2H. Depois eu tenho C menos F mais 2I. Essa foi a minha primeira linha vezes cada uma das colunas. Depois eu tenho a segunda linha, menos 2A. Aí, ó, 0 vezes D vai dar 0, então não coloco, vai ficar mais G. Mais G. Depois vai ficar menos 2B. Menos 2B. O E vai desaparecer porque eu vou multiplicar por 0, vai ficar só o H. Mais H. Depois vai ficar menos 2C. Menos 2C. Aí quem desaparece é o F e fica só o mais I. A terceira linha vai ficar 3A mais D. E aí vocês observam que vai desaparecer agora é o G, tá? Porque vai ser multiplicado por 0. Depois vai ficar 3B mais H mais E, porque o H agora desaparece, porque vai ser multiplicado por 0. Depois vai ficar 3C mais F e o I desaparece. Beleza, tá aqui a minha multiplicação resultante da multiplicação, né? A minha matriz resultante da multiplicação. E aí eu tenho isso aqui, ó. Observa quantas equações foi montada, tá? Eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 equações, certo? Então, o interessante aqui vai ser você fazer o quê? 3 sistemas de equações. Você vai ter o primeiro, porque essa daqui está em função de A, D e G. Vai ter o segundo, função de B, E e H. E o terceiro, em função de C, F e I. Cada uma delas e fazer a igualdade. Então, eu tenho o seguinte. Vamos pegar aqui o primeiro sistema, tá? A menos D mais 2G é igual a 1. Já vou fazer a igualdade, tá? Já vou montar o sistema e fazer a igualdade com o meu elemento. 2 menos 2A mais G igual a 0. E por fim, 3A mais D também sendo igual a 0. Vou resolver esse primeiro, que eu vou usar esse espaço. Depois eu vou apagar, vou responder o segundo. Depois eu vou apagar e responder o terceiro, certo? Vou deixar só um espaço aqui característico para eu colocar a minha matriz inversa. A menos 1. Eu vou montar ela aqui depois que eu conseguir encontrar todos os termos, tá? Mas, por enquanto, todo o restante do espaço eu vou usar para fazer o meu cálculo. Então, vamos lá. Como é que eu faço para resolver isso aqui? Aí, beleza. Para você resolver aquilo ali, ó, esse sistema de equação, para você encontrar o valor de A, D e G, você pode usar o que você conhece. Você pode usar, por exemplo, a regra de Cramer, que você conhece, mas geralmente eu costumo fazer substituição. Eu costumo fazer substituição que para mim é muito mais simples, né? Mais fácil para mim, porque eu consigo ver os valores surgindo. Então, vamos lá. Para aplicar o método da substituição, aqui, ó, eu vou pegar uma variável dessa, uma equação dessa, vou isolar uma letra e vou substituir nas outras duas, certo? Geralmente, a variável que a gente isola é aquela que a gente tem nas outras duas equações. Por exemplo, eu posso isolar o A. Vou isolar o A aqui na primeira. Se eu isolo o A na primeira, como é que fica? Fica A é igual a 1 mais D menos 2G. E aí você isolou o valor de A. Guarda ele aqui, porque daqui a pouco você vai poder calcular quem é ele.
E aí eu vou substituir ele na segunda e na terceira. Então você tem a segunda. Menos 2 vezes o A. Quem é A? Isso tudo, né? Ó. 1 mais D menos 2G. Mais G igual a zero. Deixa lá o igual a zero. Certo? E aqui você já pode fazer uma multiplicação. Então vai ficar menos 2 D mais 4G mais G igual a zero. Isso aqui vai ficar, vou passar o 2 para o outro lado, então vai ficar menos 2D mais 5G, que eu vou somar 4G com G vai dar 5G, igual a 2. Guarda aqui porque você vai ter que montar outro sistema de equação. Sistema de equação por cima de sistema de equação, quando você faz por esse processo. E aí, pegando a terceira, vai ficar 3 vezes A, quem é A? 1 mais D menos 2G mais D igual a zero. Mais D igual a zero. Faz a mesma coisa, multiplica, então você vai ter 3 mais 3D menos 6G mais D igual a zero. Passo o 3 para o outro lado, então vai ficar 4D, vou somar, menos 6G igual a 3. E aí você tem um outro sistema de equação. Por que você tem outro? Você tem essa equação que depende de duas variáveis, essa equação que depende de duas variáveis. Então, monta um terceiro sistema de equação, onde você vai ter menos 2D mais 5G igual a 2. Lembrando que o 3 aqui é negativo, tá? 4D menos 6Y igual a 3. Menos 3, né? E aí você resolve isso aqui, tá? Vou resolver isso aqui, aí você escolhe novamente o método da adição, substituição, comparação, você que diz. Vou aplicar o método da adição. Vou multiplicar esse cara por 2 e vou obter outra equação, tá? Quando eu multiplico toda a equação, vai ficar menos 4D mais 10G igual a 4. Beleza? E aí eu vou descer a minha segunda equação. 4D menos 6G igual a menos 3. Pelo método da adição, esse cai com esse, sobra 4G igual a 1. Logo, G é igual a 1 quarto. Encontrou G? Então vai em busca de D. E aí você pode encontrar D com qualquer uma das equações. Ou com essa. Você pode encontrar G ou com essa. Certo? Você que escolhe. Então eu vou substituir nessa. Então vai ficar o seguinte, ó. 4D menos 6 vezes G, que é 1 quarto, é igual a menos 3. Então você vai ter que 4D, esse cara somado aqui ó, vai ficar menos 6 quartos. Menos 6 quartos é igual a menos 3. Logo, deixa eu fazer de azul agora para diferenciar, tá? Então, 4D vai ser igual a menos 3 mais 6 quartos. 4D vai ser igual. Quando você soma isso aqui, ó, isso aqui me dá menos 12 mais 6 dá menos 6. Menos 6 sobre 4. Logo, quando o 4 está multiplicando, passa dividindo. Vai ficar divisão de fração, tá? Conserva a primeira, vai multiplicar pela primeira a segunda. Quando você fizer tudo isso, vai ficar D igual a menos 6 sobre 16. Quando você simplificar por 2, vai ficar menos 3 oitavos. Então tá aí o valor de D. Então você já encontrou o valor de G e o valor de D. Falta encontrar o valor de A. Vem para aqui, para a sua primeira equação e vai montar o valor de A. A é igual a 1 mais D. Quem é D? D é menos 3 oitavos. Menos 2 vezes 1 quarto. Positivo, né? Beleza. Então, A é igual a 1 menos 3 oitavos menos 2 quartos. Menos 2 quartos. Quando você fizer toda a operação aqui, MMC, né? Que é 8, ó. Aí vai ficar 8 menos 3 menos 4. Esse cara vai me dar 1 oitavo. Então, você tem aqui o valor de A, D e G. Quando você for colocar na sua matriz, ó, matriz inversa, onde é que estava A? Aqui. Então, 1 oitavo. Depois, D. D menos 3 oitavos.
depois G, que vai me dar 1/4. Então, estou montando aí a minha matriz inversa, a partir da resolução de cada um dos sistemas. Então, eu vou fazer o seguinte, tá? Já tem 10 minutos só esse primeiro sistema. E eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar os outros dois para vocês fazerem da mesma forma, tá? Tira o sistema, faz a igualdade de matriz, ó. Esse sistema é igual a essas três aqui, ó, da segunda coluna. E aí você isola uma letra que você tenha em um, que você tenha nos outros dois. Porque você vai ter que substituir. O ideal é que seja B. Isola B em qualquer uma das equações, tá? Eu prefiro que você isole nessa. Então, isola B substituindo as outras duas. Vai montar mais duas equações, vai montar um sistema de equação novo. Vai resolver esse sistema de equação e vai encontrar cada uma das três. Da mesma forma, para essa segunda parte aqui, tá? Então, esse é o processo se você fizer por equações, tá? Por sistema de equações. É um processo longo. Vocês observaram que eu ia ter que apagar meu quadro aqui 3 vezes para fazer isso. Vamos fazer agora pelo cofator, tá? Pelo cofator. Pelo cofator, a primeira coisa que eu tenho que fazer é, vou apagar, certo? Pausa o vídeo aí, copie tudo para depois vocês continuarem. Então, eu vou apagar aqui o quadro e vou fazer a partir do método do cofator. O cofator também vai dar um trabalhão porque é uma matriz de ordem 3x3. E querendo ou não, quando você calcular o cofator, ele reduz para uma matriz de ordem 2x2, certo? Mas vamos lá. Então, a primeira coisa é calcular o determinante dessa matriz. O determinante dessa matriz, que é a matriz A, e aí eu vou fazer direto, tá? As multiplicações eu vou fazer direto. Diagonal principal vai me dar 0, depois me dá menos 3, depois me dá menos 4. Diagonal secundária vai me dar 0, depois vai me dar, deu 0, né? Depois vai me dar menos 1, depois vai me dar 0. E aí o determinante desse cara é igual a menos 8. Beleza. Observe que já tem uma coerência aqui, tá? Observe que já tem uma coerência. Por que tem uma coerência? Porque quando eu estava montando a minha matriz inversa aqui, vocês observou que ficou 1/8, menos 3/8, alguma coisa desse tipo? Então, ó, tem um 8. Quando eu faço a minha multiplicação do cara vezes o elemento da minha matriz, automaticamente o denominador vem sempre do inverso do determinante, que não tem lá, né? 1 sobre o determinante de A. Então, vou construir aqui alguns cofatores. Cofator de 1, né? Cofator 1 vai ser igual a menos 1 elevado a 1 mais 1, vezes o determinante que sobra. Quando você elimina a linha, a coluna vai ficar 0, 1, 1, 0. Então, C11 vai ser igual a, deixa eu fazer aqui de lado, para ver se eu economizo espaço. Vai ficar 1 vezes, o determinante desse cara é diagonal principal menos a secundária, vezes menos 1, que é igual a menos 1. C12, que vai ser igual a menos 1 elevado a 1 mais 2, vezes o determinante que sobra. 2 está aqui, linha, coluna, quem sobra? Estes dois caras e estes dois caras. Menos 2, 3, 1, 0. Diagonal principal me dá 0. Menos 3, né? O determinante desse cara é menos 3. Então, vai ficar menos 1 vezes menos 3, que vai me dar 3. C13, menos 1 elevado a 1 mais 3, vezes o que sobra. Essa sobra esse cara aqui, né? Menos 2, 0, 3, 1. Eu estou fazendo rápido porque eu sei que você já sabe fazer esse processo de estar eliminando linha e coluna, tá, pessoal? Diagonal principal vai me dar menos 2, diagonal secundária me dá 0. Então, é menos 2. Então, vai ficar 1 vezes menos 2, que é igual a menos 2. C2, 1, né? C21 vai ser igual a menos 1 vezes 2 mais 1 vezes determinante que sobra. 2, 1 é esse cara. Linha, coluna. Quem sobra? Menos 1, 2, 1, 0. E aí você tem que C21 vai ser igual a menos 1 vezes o determinante desse cara. Diagonal principal dá 0, diagonal secundário me dá 2. Então, vezes menos 2, que dá 2. C22 menos 1 elevado a 2 mais 2 vezes o determinante que sobra. Novamente, 2, 2, né? Só elimino linha e coluna. Vai me sobrar 1, 2, 3 zeros. 1, 2,
3, 0. Esse cara vai ficar 1 vezes menos 6. Dá menos 6. C2, 3, menos 1 elevado a 2 mais 3, vezes o que sobra. 2, 3 é esse. Cortar linha, coluna, vai sobrar 1, 1 menos 1, 1 menos 1, 3 e 1. E aí vai ficar menos 1, porque é menos 1 a quinta, então vai ficar menos 1, vezes diagonal principal, vezes menos diagonal secundária, vai ficar 1 mais 3, que dá 4. Então me dá menos 4. Aí depois C31. C31, né? C31, eu tenho linha, coluna, vai me sobrar esse de cima, então vai ficar menos 1 elevado a 3 mais 1 vezes menos 1, 2, 0, 1. Esse cara vai ficar 1 positivo, vezes diagonal principal, que é menos 1, que vai dar 1. C32, que é igual a menos 1 elevado a 3 mais 2 vezes o que sobra. 3, 2. Aí esse cara, linha, coluna, vai sobrar 1 menos 2. 1 menos 2, 2, 1. Quando eu calculo, vai ficar menos 1 vezes diagonal principal, dá 1, menos a diagonal secundária, que dá 4. Então vai ficar 1 mais 4, 5, que dá menos 5. C33 vai ficar menos 1 elevado a 3 mais 3, vezes a matriz que sobra. Quem é que sobra? 3, 3. Elimina minha coluna. 1, menos 1, menos 2, 0. Diagonal principal 0, vai me dar 2. Então fica menos 2. Então vai ficar 1 vezes menos 2, que me dá menos 2. Beleza. Com isso eu monto a matriz dos cofatores. Vocês lembram disso, né? Matriz dos cofatores. Quem é que representa a matriz do cofator? Eu tenho menos 1, 3, menos 2. Depois eu tenho 2, menos 6, menos 4. Depois eu tenho 1, menos 5, menos 2. Essa é a matriz dos cofatores, né? MC. Vou botar aqui MC, ó. Depois eu quero a matriz adjunta. Matriz adjunta. É a transposta. Então vai ficar menos 1, 3, menos 2. 2 menos 6, menos 4. 1 menos 5, menos 2. Depois eu calculo o determinante, né? Ou melhor, depois eu calculo a inversa. A inversa vai ser igual a 1 sobre o determinante. Quem é o determinante? Menos 8, né? Então vai ficar menos 8 vezes a matriz adjunta. Menos 1, 2, 1. 3 menos 6, menos 5. Menos 2, menos 4, menos 2. Feito isso, quem é que sobra? Vou colocar aqui só o que sobra. Vai me sobrar 1 oitavo positivo. Depois vai me sobrar menos 3 oitavo. Depois vai me sobrar 2 oitavo, que é 1 quarto. 2 oitavo, que é 1 quarto. Depois vai me sobrar menos 2 oitavo, que também é menos 1 quarto. Depois vai me sobrar 6 oitavo, que pode ser 3 quartos. Depois vai me sobrar menos, ou melhor, depois vai me sobrar 4 oitavo, que pode ser meio, 4 oitavo. Depois, menos 1 oitavo. Depois, 5 oitavo. Depois, 2 oitavo. Então tá aí a minha matriz inversa, tá? Essa matriz aqui, ó, essa matriz é a inversa da matriz A. Então, ó, quando eu calculei o determinante que deu menos 8, beleza. Eu vi que essa matriz podia ter inversa, ou melhor, pode ter inversa, porque o determinante dela é diferente de 0. Se tem inversa, como é que eu faço para calcular? Pela matriz dos cofatores, eu acho mais simples. Tem muito cálculo solto, mas é mais simples do que você fazer pelo sistema. Você viu aqui, ó, um quadro só resolveu. Por sistema, um quadro só não resolvia. Então tá lá para o sistema para vocês terminarem, tá? E aqui tá a resolução por cofator. E aí vocês observam, por que eu quis fazer até o final aqui? Eu ia parar nessa primeira coluna e ia deixar para vocês terminarem. Mas eu terminei porque quando vocês terminarem lá, pro sistema, a resposta tem que ser igual a essa, beleza? Então tá aí a nossa resolução e eu espero que vocês tenham entendido, certo, galera?